Deus pelo privilégio de poder estar nesta noite compartilhando algo do coração de Deus para os vossos corações. Antes de eu começar a ministrar a palavra do Senhor, eu peço que você que está assistindo esta live, você cubra a sua cabeça, feche os seus olhos. Você que está escutando pela rádio, fecha teus olhos, intercede por minha vida para que eu venha pregar não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus proporcionou para nós nesta noite. Senhor Deus e Pai eterno e soberano Senhor, nesta noite sou grato a Ti, Senhor, pelo privilégio de estar, ó Pai, ministrando, ó Pai, nesta rádio abençoada, Rádio Rosa de Saron. Eu creio que através desta rádio, pessoas estão sendo alcançadas através do Evangelho de Jesus. Pessoas estão recebendo agora a cura, estão recebendo agora o milagre que elas tanto esperam. Que nesta noite, Senhor, não venha ser diferente, ó Pai, das outras noites que me antecederam. Porque eu creio que passaram por aqui homens e mulheres de Deus, homens comprometidos com a Tua Palavra, mulheres comprometidas com a Tua Palavra. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor usou os homens e as mulheres que me antecederam, me usa nesta noite, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Que a palavra, quando for liberada, seja liberada como uma flecha que sai de um arco. E que o alvo seja cada telespectador e cada ouvinte desta rádio. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio dele ter me erguido como ministrante da sua palavra. Porque eu creio que todo aquele que é chamado, ele é chamado para fazer a vontade de Deus. Você que está aí com sua Bíblia, abra comigo na carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 11. Glória a Jesus. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 11. Glória a Deus. Que diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegria, novas de boas coisas. Glória a Deus. Meus irmãos, quando estudamos a carta aos Romanos, Paulo ele vai escrever esta carta por volta do ano 55 depois de Cristo. Paulo ele escreve essa carta na sua terceira viagem missionária, quando ele está em Corinto. O apóstolo Paulo,
ele foi um homem a qual a Bíblia vai nos dizer que ele foi um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Paulo, ele era judeu e tinha cidadania romana. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele era um homem muito culto, um homem que conhecia muito a lei. Além disso, o apóstolo Paulo, ele era poliglota, ele falava 4 idiomas. Ele falava hebraico, aramaico, grego e romano. Paulo, ele foi instruído por o maior teólogo do primeiro século, por nome de Gamaliel. O apóstolo Paulo, antes, ele era um homem que era muito respeitado no meio do povo judeu. Ele era fariseu. Ele era um homem que tinha as leis mosaicas como prioridade. A Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele presenciou o primeiro homicídio da igreja primitiva. A Bíblia diz que neste período a igreja primitiva estava anunciando o Evangelho, estava anunciando a Cristo. A Bíblia diz que os gregos reclamaram aos apóstolos que as mesas das suas viúvas estavam dispersas. Então eles levantam um homem cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento por nome de Estevão. Estevão, ele foi levantado para servir as mesas das viúvas. Só que a Bíblia vai dizer que além dele servir as mesas das viúvas, Estevão começou a pregoar a Cristo com autoridade. E isto incomodou aos fariseus, incomodou aqueles que não queriam que Jesus fosse anunciado. Então eles pegam Estevão e levam Estevão para fora da cidade e apedrejam Estevão. Só que o interessante é que Paulo vai presenciar 2 coisas que Estevão vai fazer. A primeira, Paulo vai presenciar Estevão sendo apedrejado e dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A segunda coisa que Paulo vai presenciar é Estevão sendo apedrejado e olhando para o céu e dizendo: eu vejo os céus abertos e vejo a Deus e vejo o meu Jesus em pé à direita de Deus. Glória a Jesus. Parece que eu estou vendo Paulo olhando aquela cena e não entendendo como é que um homem está sendo apedrejado e não nega o seu Senhor. A Bíblia vai dizer que Paulo vai ficar com tanta ira, que Paulo agora, ele vai se voluntariar a ser voluntário para perseguir a igreja de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Paulo, ele era tão terrível que ele assolava a igreja, entrava nas casas, pegava homens e mulheres e levava preso e jogava no cárcere. Paulo não se conforma em perseguir a igreja só em Jerusalém. Paulo, ele vai pedir cartas para perseguir a igreja também em outras cidades. Paulo agora está indo para Damasco para prender os cristãos. A Bíblia diz que no caminho de Damasco uma luz raia do céu muito forte, envolve Paulo e ele cai com o rosto em terra. Quando ele cai com o rosto em terra, Paulo, ele vai ficar cego. E eu me perguntei e fiz uma pergunta ao Espírito Santo: por que Paulo ficou cego? E o Espírito Santo me disse: meu filho, porque todo aquele que se levanta para perseguir o meu povo, para perseguir a minha igreja, para perseguir os cristãos, ele está com a sua visão tapada, ele está cego. É por isso que Paulo, ele escreve que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus,
parece loucura ou glória. Só que Paulo, quando cai com a cara no chão e fica cego, a Bíblia vai nos dizer que Paulo ele vai escutar uma voz dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo ele vai dizer: quem és, Senhor? E a voz vai dizer: eu sou Jesus, a quem vos persegue. Oh glória! Quando eu vejo Paulo escutando Jesus falar, eu percebo que Paulo naquele momento ele vai ficar atordoado, ele vai ficar sem entender nada, porque ele sabia que Jesus tinha morrido. Ele viu os discípulos de Jesus pregando que Jesus morreu, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Paulo ouviu os discípulos de Jesus dizendo que Jesus ressuscitou e foi assuntos aos céus, foi levado ao céu. Paulo ficou confundido. Aí eu lembrei quando o profeta Isaías falou: envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantar contra a igreja do Senhor. Serão reduzidos a nada, oh glória a Jesus. Só que a Bíblia vai nos dizer que Paulo agora, ele vai ser colocado na casa de um homem chamado Judas. E Deus vai visitar agora Ananias e vai dizer: Ananias, vai à rua chamada à direita. Ananias escuta a voz do Senhor. Quando entra dentro da casa, ele olha para Paulo e ele vai agora falar com Deus dizendo: Senhor, porventura não é este quem assolava a igreja, que colocava os servos do Senhor no cárcere? Deus vai dizer: é Ananias. Parece que eu estou vendo Ananias querendo questionar a Deus, dizendo: eu não posso orar por este homem, porque este homem é maldito, este homem é quem persegue a igreja. Só que Deus olha para Ananias e diz: Ananias, ora por ele, Ananias, porque se eu não desistir dele, Ananias, por que você vai desistir? Ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido, oh glória. Sabe o que Deus está falando para você nesta noite? Não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista do seu esposo, não desista do seu vizinho, independente se ele não quer escutar a pregação. É Deus dizendo para você hoje: se eu não desistir, você também não pode desistir, porque para mim eles serão vasos escolhidos para anunciar o meu evangelho, oh glória. Eu já quero liberar uma palavra da parte de Deus nesta noite. Deus ele está dizendo para você que está escutando esta rádio, para você que está assistindo esta live, Deus está dizendo que não há nada perdido, não há nada acabado, porque Deus ele é especialista em pegar, aleluia, aquilo que ninguém dá nada, aquilo que ninguém aposta, aquilo que ninguém quer levantar. Deus é especialista em levantar, dar um banho, lavá-lo com seu sangue e fazer dele um pregador da palavra de Deus. Eu não sei se você está escutando esta rádio no presídio, eu não sei se você está escutando essa rádio no leito de enfermidade, eu não sei se você está escutando esta live, oh glória, em um lugar de detenção para menores, mas o meu Deus está dizendo, ele está indo de encontro a você nesta noite, está dizendo para mim: você será um vaso escolhido. Deus tem propósito na tua vida, meu filho. Jesus tem propósito na tua vida, minha filha. Aquilo que o homem diz não, Deus nesta noite diz sim. Aquilo que o homem diz que não vai mudar, Deus está dizendo: eu estou mudando a situação. Eu estou escrevendo uma nova história. Aleluia, glória a Deus.
na tua vida. Oh, aleluia. Agora Deus vai pegar Paulo e vai tornar ele, aleluia, o maior dos apóstolos que a Bíblia Sagrada viu. A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo, ele foi o maior vulto da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, ele foi o maior vulto que a igreja primitiva já viu na terra. O apóstolo Paulo, ele é identificado nas Sagradas Escrituras como o apóstolo dos judeus, ou por que não chamá-lo apóstolo das missões. Um homem que, enquanto exerceu o seu ministério terreno, ele escreveu 13 grandes cartas, que alicerçou a doutrina da fé cristã. Se você ler as 13 grandes cartas que Paulo escreveu, você vai perceber duas coisas. A primeira, que Paulo amava tanto a obra missionária. Paulo amava tanto o Evangelho de Jesus Cristo, que ele chega a escrever a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo de número 16, quando ele diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque é imposta sobre mim esta obrigação, e ai de mim se não anunciar este Evangelho. Paulo, ele está querendo nos dizer nesta noite que ele pregava não para a glória dele, não para a exaltação dele. Paulo anunciava o Evangelho porque estava imposta sobre ele esta obrigação. Oh glória, é Deus dizendo: quando eu levanto o homem, eu não levanto o homem para que ele venha se vangloriar, eu levanto o homem para que ele venha pregar, e para a honra e a glória e a adoração ser para mim. Oh glória a Jesus. Paulo amava tanto o Evangelho, irmão, que ele escreve também em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 24, dizendo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa para mim, contanto que eu complete a carreira que me foi imposta pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho da glória de Deus. Paulo, ele está dizendo: olha, a minha vida não é preciosa, contanto que eu complete aquilo que Deus me ortogou, que é anunciar Jesus Cristo, dar testemunho da glória de Deus. Paulo, ele amava tanto o Evangelho, que ele vai escrever em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, oh glória, para nós que estamos aqui nesta noite, ouvindo esta live, ouvindo esta rádio, é o poder de Deus. Oh glória, Deus, ele está dizendo através desta palavra que o poder dele está chegando na tua casa, que o poder dele está chegando no teu trabalho, que o poder dele está chegando neste hospital, está chegando neste presídio, está chegando em becos e viela. O poder de Deus transforma, o poder de Deus muda a situação. Oh glória a Jesus. Paulo amava tanto o Evangelho que ele vai escrever também em Romanos, capítulo 1, versículo de número 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Oh glória, Jesus nesta noite ele está dizendo: seja como Paulo, irmão, ame o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele pega o pior pecador e lava, tira todo o pecado e faz dele um pregador da palavra de Deus. Oh glória a Jesus.
Paulo também amava tanto o Evangelho, que ele vai escrever também Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada toda a justiça de Deus. Uma justiça que desde o início ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Oh, glória a Jesus. O meu Deus está dizendo, se você tiver fé, irmão, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas o que você pedir a Deus através da tua fé, você vai receber nesta noite. Eu não sei se você está esperando algo de Deus e ainda não chegou algo de Deus na tua vida, mas eu quero te dizer nesta noite, o nosso Deus, ele nos dá infinitamente aquilo que pedimos ou que pensamos. Quem sabe você está dizendo, Senhor, eu quero que o meu esposo vá para a igreja. Jesus está dizendo, não se preocupa, que ele não só irá para a igreja, mas se tornará um pastor, que pastorear um rebanho do Senhor. Quem sabe você está dizendo, Senhor, eu quero que a minha filha seja uma levita, e Deus está dizendo, isso é pouco, eu vou fazer dela, aleluia, uma voz que clama no deserto. Quando ela cantar, demônio vai cair. Quando ela cantar, paralítico vai andar. Quando ela louvar, aleluia, as portas que estão fechadas vai se abrir. O testemunho será grande na vida daquele que crê no Evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor, oh glória. Paulo amava tanto o Evangelho, irmão, que ele escreve em 1 Coríntios 1,17, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o seu Evangelho, não com sabedorias humanas, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, oh glória. É Deus dizendo nesta noite, eu estou dando sabedoria para você pregar a palavra, meu filho. Eu estou dando sabedoria para você pregar a palavra, minha filha. Mas esta sabedoria que eu estou te dando não é sabedoria humana, mas é sabedoria diretamente que vem do trono de Deus para a tua vida, oh glória. Paulo amava tanto este Evangelho que eu estou pregando aqui nesta noite, que ele escreve em Efésios 1:13, quando ouvires a palavra da verdade, o Evangelho que vos salvou, vós fostes selados em Cristo Jesus com a marca da promessa. Eita glória! É Jesus dizendo nesta noite, eu estou te selando, meu filho, eu estou te selando, minha filha, com a marca da promessa. Se você está escutando esta palavra, levante a sua mão aonde você estiver e diga, eu sou selado em Cristo Jesus e eu tenho parte na promessa. Aleluia, glória a Jesus. Eu estou sentindo a graça de Deus para pregar aqui nesta noite, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Jesus nessa noite, ele se faz presente aqui, aí onde você está. Oh, glória a Deus. Então pregue o Evangelho, dê ouvido ao Evangelho. Escute a pregação. Você pode estar aí do outro lado da rádio, escutando as ondas sonoras chegar até o seu ouvido. E você pode estar dizendo, ele está pregando um Jesus que eu não estou vendo, mas eu quero te dizer nesta noite, se você escutar, já basta. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Se você está ouvindo esta pregação, eu creio que nesta noite Deus vai ter um encontro com você, meu irmão. Deus vai ter um encontro com você aonde você está, oh glória, porque do mesmo jeito que Bartimeu não via nem enxergava, mas quando ele escutou o Evangelho
evangelho, que Jesus, por onde passava o milagre acontecia, ele creu. Ainda que ele não via, mas ele creu que se ele tivesse um encontro com Jesus, ele seria curado. Além dele ser curado por Jesus, ele recebeu salvação. Jesus vai te dar a cura aí onde você está, neste hospital, no leito desta enfermidade. Além da cura, Jesus está te dando salvação nesta noite. A salvação está chegando no teu lar. Só basta você crer, porque todo aquele que crê, oh glória, será salvo, como foi lido na palavra nesta noite, oh glória. Então, meu filho, minha filha, Jesus, ele vai te levantar como pregador da palavra para você anunciar o evangelho da salvação, oh glória. Só tem um evangelho que garante a salvação, homem, é o evangelho de Jesus Cristo. É por isso que Jesus falou para os seus discípulos: se alguém vier com outro evangelho, é anátema, é maldito, é um evangelho mentiroso. Não é nem para que a gente... Todo caminho leva o homem até Deus, mas isto é uma mentira, irmão. Só tem um caminho que leva o homem até Deus, é através de Jesus Cristo. Alguns seguidores de Allan Kardec vai para o espiritismo à procura de Deus, endereço errado. Alguns seguidores de Maomé vai para o islamismo à procura de Deus, endereço errado. Alguns seguidores de Buda vai para o budismo à procura de Deus, endereço errado. Pois o próprio Buda, antes de morrer, disse aos seus seguidores: continuem procurando o caminho. Mas para a infelicidade de Buda e de seus seguidores, de Allan Kardec e de Maomé, aquilo que eles não encontraram, nós já encontramos há muito tempo. Pois o próprio Jesus falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só Jesus é o caminho que leva o homem até Deus. Não existe outro caminho, só através de Jesus. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai escrever no capítulo 2, versículo 5, dizendo: portanto, só há um Deus, e um só Senhor, e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o Filho do homem. Jesus é o caminho que vai te levar até Deus. Jesus é o caminho que vai levar o teu filho até Deus. Jesus é o caminho que vai levar o teu esposo até Deus. Jesus é o caminho que vai te levar até os céus, até a nova Jerusalém, até a morada celestial. E lá você vai testificar a grandeza do nosso Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Meus irmãos, a segunda coisa que Paulo mais amava era pregar sobre Cristo. Paulo, ele pregava sobre um Cristo vivo. A mensagem de Paulo era uma mensagem cristocêntrica. Era Cristo o centro da mensagem de Paulo. Paulo, ele não negociava a mensagem. Independente do local onde ele estivesse, a mensagem era Cristo. Se Paulo fosse pregar em Coríntios, a mensagem era Cristo. Se Paulo fosse pregar em Tessalônica, a mensagem era Cristo. Se Paulo fosse pregar em Efésio, a mensagem era Cristo. Se Paulo fosse pregar nas praças, a mensagem continuava sendo Cristo. Se Paulo vivesse nos tempos atuais que vivemos, se fosse chamado para pregar no Congresso dos Gideões, a mensagem continuaria sendo
Cristo. É Deus dizendo para nós nesta noite: a mensagem não mudou. A mensagem central da Bíblia ainda continua sendo Cristo. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz por mim, por você, para que eu e você tenha direito à vida eterna. Oh glória! Cristo morreu para que eu e você pudesse ter direito à vida eterna. Oh glória! Sabe por que eu estou aqui, irmão, nesta noite ministrando esta palavra? Porque Cristo olhou para mim quando eu estava no jarro de lodo. Ele estendeu a mão, me colocou de pé, me deu um banho e disse: tu vai anunciar o meu evangelho e vai pregar Cristo aonde você passar. Oh glória! Olhavam para mim e diziam: vai morrer, não passa de um zero à esquerda, ele é comparado a um lixo. Só que tem uma coisa: o meu Jesus é especialista em reciclar, aleluia, aquilo que está no lixo, irmão. Jesus, ele está indo agora de encontro a você neste presídio. Jesus está indo de encontro a você nessa clínica de reabilitação. Jesus está indo de encontro a você aí na boca de fumo. Está dizendo: o mundo pode pensar que você é um lixo, que você não serve nada, mas para mim você é um vaso escolhido, a qual eu vou levantar para confundir aqueles que diziam que você não serviria para nada. Jesus está dizendo: eu vou te honrar, meu filho, eu vou te honrar, minha filha. Só entrega os teus caminhos a mim, confia em mim, porque o mais eu farei na tua vida. Se você crê nesta palavra onde você está, dá um glória a Deus aí, exalta o Senhor aí, glorifica o nome do Senhor aonde você está, meu irmão. Aleluia, laço, aleluia, Jesus. Paulo amava tanto a Cristo que ele vai escrever em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É Jesus dizendo através deste versículo: tenho coisas novas para realizar na tua vida. Entrega teus caminhos a Ele, porque o teu passado vai ficar para trás. O novo que Deus tem preparado para você é bem melhor. Aleluia. Paulo amava tanto a Cristo que ele vai escrever em Colossenses 3,17: tudo o que fizeres, sejam em palavras, sejam em ação, façais tudo para a glória do nome de Jesus Cristo. Paulo amava tanto a Cristo que ele vai escrever em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ao saber Jesus Cristo. Paulo amava tanto pregar sobre Cristo que ele vai escrever em Romanos 10,9: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, sereis salvo. Oh glória! Paulo amava tanto pregar sobre Cristo que ele vai escrever em Hebreus capítulo 13, versículo de número 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Paulo amava tanto pregar sobre Cristo que ele vai escrever agora em Filipenses capítulo 1, versículo de número 21: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Oh glória! Sabe que Paulo estava dizendo: se eu vivo para Cristo, se eu morrer é lucro, porque eu vou ter um encontro com Ele nos céus e eu vou ver a beleza da sua santidade. Oh glória! Nós temos
porque encontraremos com Ele, oh glória, encontraremos com Ele, veremos Ele, aleluia, face a face, sentaremos na mesa com Ele, cearemos com Ele, lá estará Abraão, Isaque e Jacó. Já pensou, meu irmão, você chegar no céu e Abraão vir te receber e dizer, senta à mesa, você olhar para o lado e ver Davi, você olha para o outro lado e vê Elias, você olha para o outro lado e vê Eliseu, você olha para um lado e vê Pedro, Paulo e João, aí você vê Jesus sentado na cabeceira da mesa e dizendo, bem-aventurados sois vós, porque venceu o mundo, então você tem o direito de sentar à mesa conosco, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Paulo amava tanto a Cristo, irmão, que ele escreve em Gálatas capítulo 2, versículos 20, fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. A vida que vivo no corpo, vivo por amor ao Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus, ele desceu do céu, irmão, com vários propósitos. Desceu do céu para curar, desceu do céu para ressuscitar, desceu do céu para fazer cego enxergar, surdo ouvir e paralítico andar. Mas o maior dos propósitos de Jesus foi descer do céu, morrer numa cruz por mim e por você, carregar os nossos pecados, para que eu e você tenhamos direito à vida eterna. Paulo amava tanto pregar sobre Cristo, que ele escreve em Timóteo 2,5, porque só há um Deus, e um Senhor, e um mediador. Quem? Jesus Cristo. Não há outro Deus, não há outro Senhor, só há um, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paulo amava tanto pregar sobre Cristo, que ele vai falar que nada poderá nos separar de Cristo. Paulo, ele vai escrever Romanos 8, 38 ao 39, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra qualquer coisa poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez que você aceita Jesus, nada pode te separar dele, nem a altura, nem a profundidade, nem os demônios, nem o teu passado, nem o teu presente, nem o porvir, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, ele está falando para alguém nesta noite, que está dizendo, Senhor, eu quero te seguir, eu quero fazer a tua vontade, só que eu pequei muito, só que o meu passado não me permite. Jesus, ele está dizendo nesta noite, não relembreis as coisas passadas, nem considere as antigas, eis que tudo se fará novo. Sabe por quê? Porque o meu Deus, ele está pegando os teus pecados, está lançando no mar do esquecimento e está dizendo, eu tenho coisa nova para a tua vida. Eu tenho coisas novas para realizar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vizinhança. Só entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Quem sabe você está dizendo, eu estou carregando um fardo muito pesado. Só que a palavra de Deus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharás conforto para a vossa alma. Porque o meu jugo, o teu jugo é pesado. O meu jugo é suave e o fardo é leve. Deus, Ele está dizendo nesta noite: eu estou indo adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, despedaçando o ferrolho de ferro, para te dar vitória nesta noite. Ele está quebrando o arco, cortando a lança, queimando os carros no fogo, e está dizendo: esta guerra vai acabar. Você vai ter vitória no meio da peleja, porque Ele faz cessar as guerras até o confim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo para te dar vitória. Com Cristo não há derrota, com Cristo é vencer ou vencer. Quem sabe você está dizendo: eu estou vivendo uma vida de derrota, eu estou vivendo uma vida de sofrimento, eu estou vivendo uma vida de decepção. Eu venho nesta noite te apresentar o Jesus, que no lugar da derrota Ele traz vitória, no lugar da tristeza Ele traz alegria, no lugar da decepção Ele traz vigor e otimismo. Deus está dizendo: tudo aquilo que estava entrando na tua vida para atrapalhar a tua vida, Deus está tirando hoje. Está trazendo um novo recomeço. Deixa Jesus entrar em tua casa. Se Jesus entrar no teu lar, se Jesus entrar na tua vida, a tristeza bate em retirada. Se Jesus entrar na tua vida, a depressão cai por terra. Se Jesus entrar na tua vida, a porta que está fechada, Ele abrirá. Se Jesus entrar na tua vida, a empresa que estava para falir, ela vai dar a volta por cima. Se Jesus entrar na tua vida, aquela enfermidade que era para a morte, já não será mais para a morte, mas será para a honra e para a glória de Deus. Oh glória! Creia nesta palavra, toma posse desta palavra. Sabe por quê? Porque vivemos para Ele, respiramos para Ele. Jesus, Ele está dizendo através desta palavra: eu não mudei, eu continuo o mesmo. Eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje, e eu sou com você. Então nesta noite, seja como Paulo, viva com a certeza que o Evangelho transforma, que o Evangelho muda a vida de uma pessoa que vivia uma vida pecaminosa. Ele muda, ele tira o homem do pecado e coloca o homem na graça. Ele tira o homem da maconha e coloca o homem para ser um pregador. Ele tira o homem do vício da cocaína e coloca o homem para ser um ministrante do Evangelho. Deixai-me falar aqui um pouco do meu testemunho. É rápido, mas eu peço que você escute. Há 14 anos atrás, eu estava vivendo uma vida errônea. Eu vivia vendendo droga, eu vivia andando armado, eu vivia tentando tirar a vida de pessoas. Muitos chegavam na casa de minha mãe e diziam: ele não vai demorar muito. Pode ficar na certeza, uma hora vão chegar e vão dizer: encontraram o teu filho morto, com a boca cheia de formiga. Só que tem uma coisa, quando falavam isso para minha mãe dizia: se o Jesus que eu sirvo, Ele é um Jesus que transforma, Ele vai transformar a vida do meu filho. Minha mãe foi para o joelho e determinou: o meu filho, ele não vai morrer antes que a promessa de Deus se cumpra na vida dele. Quando diziam vai morrer, Jesus dizia: eu vou dar vida. Quando diziam não presta para nada, Jesus dizia: para mim ele presta.
E quantos pensavam que eu ia estar caído, morto, com a boca cheia de formiga, eu estou aqui de pé, glorificando o nome do Senhor e dizendo que Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Eu já quero profetizar nesta noite, aquele que disse que você ia morrer, aquele que disse que você não ia sair da situação que você se encontra, Jesus está dizendo nesta noite, do mesmo jeito que eu transformei a vida do presbítero Felipe, do mesmo jeito que eu transformei a vida de Paulo, eu estou transformando a tua vida hoje. Eu estou transformando a tua vida hoje. Creia nesta palavra. Guarda esta palavra no teu coração. Porque o Jesus que eu prego é um Jesus que transforma, que liberta, que restaura, que pega aquele que está no lamaçal do pecado e torna ele um homem honrado, uma mulher honrada, uma pessoa de testemunho na sua presença. Deus tem dias melhores para você. Creia nesta palavra e toma posse em nome de Jesus nessa noite. Fica na paz. Grava esta palavra. Guarda ela na tábua do teu coração. Porque o que Deus tem preparado para você, meu filho e minha filha, é coisa que você nem imagina. Mas aquilo que Deus tem preparado, você vai testemunhar. Você vai dizer um dia, eu assisti uma live, eu escutei a rádio Rosa de Sharon e o pregador disse que Jesus ia transformar a minha vida. E hoje eu estou aqui contando o testemunho que esse Jesus transforma, muda a história, escreve um novo recomeço. Creia, porque Jesus tem uma história nova sendo escrita na tua vida. Fica com esta palavra em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.